A Caixa Econômica Federal vai mudar as regras para financiamento imobiliário. A partir de novembro, os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o SBPE, terá novas diretrizes. O banco anunciou que vai alterar os financiamentos para imóveis de até R$ 1.500.000. O valor de entrada exigido dos compradores será maior do que antes. E para explicar mais sobre essas alterações, eu converso com o Idean Alves, que é especialista em investimentos. Idean, quais são as principais mudanças que você pretende, para quem pretende financiar um imóvel pela Caixa a partir de agora e o que motivou a Caixa a implementar essas mudanças? Boa noite para você. Boa noite, Tarso. Boa noite, telespectador. Um prazer estar aqui. As principais mudanças são no tocante à tabela SAC e à tabela Price, né? Na tabela SAC, a entrada mínima que era exigida era uma entrada mínima de 20%, e agora essa entrada muda para 30%. Então, caso você queira financiar o imóvel através do sistema de habitação com uma taxa um pouco mais atrativa pela Caixa, agora você vai ter que desembolsar 30%, enquanto que pela tabela Price, esse desembolso que antes era de 30%, agora é de 50%. Então, você vai ter que dar 50% do valor do imóvel na entrada, caso você queira financiar. Como você bem citou, até o limite de 1,5 milhão. E o motivo se deu por conta que nos últimos anos, e especificamente nesse ano, houveram muitos financiamentos imobiliários pela Caixa. E ponto importante também, para que você consiga financiar a partir de agora o imóvel pela Caixa, você não deve ter um financiamento imobiliário ativo. Então, é só para quem ainda não tem o financiamento pela Caixa, vai conseguir ter acesso a essa taxa mais baixa, né? O grande volume de saque na poupança também tem tudo a ver com isso, né? Agora, quem não tiver um valor mínimo de entrada exigida pela Caixa, né? Vale a pena pensar em financiar o imóvel em outros bancos? Vale sempre a pena a comparação. Não é que a Caixa também só vá ficar limitada ao financiamento de 1,5 milhão, mas com essa taxa mais atrativa, você fica restrito a essa nova regra. Agora, caso você aceite pagar um juro um pouco mais caro em uma outra modalidade, você pode comparar não só a Caixa, mas os demais bancos do mercado para ver qual melhor atende a sua necessidade. Como você bem citou, além da alta demanda de crédito, a gente teve muito resgate na poupança e também o menor número de investimentos na LCI, que também ajuda a financiar o sistema de habitação. Certo. Agora, neste momento, continuar no aluguel pode ser uma boa opção para alguns grupos da população, principalmente para os de baixa renda? Aí é um bom momento de se fazer conta, né? Até porque a gente está no momento de alta de juros no Brasil. Então, será que faz sentido eu continuar no aluguel? Porque para financiar eu vou ter que ter um desembolso maior. Muitas vezes o que prejudica ou que acaba impossibilitando que muitas famílias façam financiamento da compra do seu imóvel, da sua casa própria, é justamente essa entrada, que acaba sendo uma impossibilidade porque muitas das famílias não têm essa poupança que antes era de 20, agora é de 30, ou no outro caso de 50%. Então, se você não tem essa poupança e talvez para financiar esse imóvel agora você tem que fazer um esforço muito grande ou se endividar mais do que deveria, talvez continuar no aluguel seja uma opção sim. Agora, esse aumento no percentual de entrada vai afetar os financiamentos pelo programa Minha Casa Minha Vida também? Não vai afetar os financiamentos pelo Minha Casa Minha Vida e nem também pelos financiamentos vigentes, né, que já foram feitos. Tá, essa decisão de aumentar o percentual de entrada para financiamentos de imóveis da Caixa é definitiva ou pode ser provisória? É provisória. O mercado ele entende que é uma medida paliativa, que é justamente o tempo da Caixa, do mercado se capitalizar novamente, já que muitos empréstimos foram concedidos, né? Muito crédito imobiliário foi concedido, é o momento de fechar a torneira para que ela seja reaberta um pouco mais para frente, muito provavelmente a partir do ano que vem. Certo. Agora, o mercado imobiliário brasileiro sempre teve preços altos, né, que estão subindo cada vez mais. E as instituições financeiras e o cenário econômico também não ajudam muito. Não é difícil a gente ouvir, por exemplo, pessoas de gerações mais recentes, mais novas, dizendo que os mais antigos compravam a casa própria com mais facilidade. Por que isso acontece? E você consegue enxergar uma melhora nos valores dos imóveis futuramente? A gente ouve muitas histórias, né? Principalmente dos mais antigos que conseguiam trocar um carro por um imóvel, algum outro bem por um imóvel, tinham acesso a não só um crédito mais barato, mas a um imóvel muito mais barato.
Só que esse é um fenômeno global, não é uma exclusividade do Brasil. Então, morar bem ou morar no centro, né, mais bem localizado, está custando cada vez mais caro. Se você pensa em bairros um pouco mais periféricos, os preços ainda são atrativos. Só que é aquele trade-off, né, aquela escolha que o cidadão tem que fazer. Será que, para mim, eu aceito pagar um pouco mais caro, seja no aluguel, ou seja numa parcela de financiamento, para morar melhor localizado no centro? Ou será que me atende morar ou num bairro um pouco mais periférico, ou talvez numa cidade um pouco mais afastada para ter acesso a um imóvel mais barato? Mas o que influenciou muito disso, dois pontos. Inflação, a inflação ao longo dos últimos anos foi muito alta, em especial depois da pandemia. Então, depois da pandemia, os imóveis ficaram ainda mais caros. Por quê? Muito dos insumos para a construção ficaram mais caros, as pessoas passaram a olhar muito mais para dentro de casa por conta do home office, então acabaram investindo mais em imóveis. E como a gente tem ainda uma oferta um pouco mais restrita e uma demanda alta, então se você quer morar bem ou morar bem melhor localizado, você tem que pagar mais caro. Isso não é só para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos e vale para a Europa. Então é muito fazer aquela conta. Será que eu aceito talvez morar um pouco mais distante hoje para pagar mais barato? Ou será que para mim é mais importante estar melhor localizado e, claro, se a minha realidade permitir, eu posso pagar mais caro hoje para morar no centro, por exemplo. Mas esse é um fenômeno que tende a se acentuar, infelizmente, à medida que a gente tem uma oferta maior de imóveis, talvez a gente tenha um barateamento, mas a realidade atual e provavelmente para o médio prazo vai ser essa sim. Certo, muito obrigada pelas informações, Idean. Eu que agradeço e até a próxima. Até.